Muito bem, hoje nós estamos aqui no RN com uma presença muito especial. Com a presença da senhora Silva Nobre Wayampi, que esteve como secretária nacional, pela saúde indígena em todo o nosso país. Ela esteve agora há pouco tempo, porém ela fez uma escolha muito importante em lutar pelo povo, lutar pelas pessoas direto, de frente, contra o Covid. Ela vai falar um pouco melhor sobre isso aqui agora na entrevista, porque foi sempre um sonho. Ela escolheu entre estar como secretária e realizar esse sonho de lutar, ajudar as pessoas. A primeira fisioterapeuta formada em defesa biológica da América Latina, e ela está aqui para poder hoje passar essa experiência para todos vocês. Lembrando, amapaense de Pedra Branca. Tudo bom com a senhora, Silva? Oi, tudo bom? Tá tudo muito bem, né? Acabei de chegar de um plantão, mas eu tô feliz, tô recompensada e pronta para estar falando com vocês. Então, eu gostaria que a senhora contasse um pouco da sua trajetória, contasse um pouco da sua experiência, do seu sonho, até onde chegou, que foi como secretária, e a escolha com qual a senhora teve que tomar para poder lutar pelo Brasil nesse momento tão difícil. A senhora pode ficar à vontade para poder contar a sua história. Muitas pessoas já lhe conhecem, mas agora a senhora está aí com a gente aqui em rede para que todo o Amapá possa estar conhecendo melhor ainda a história de uma heroína amapaense como a senhora. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, para começar com uma frase que eu utilizo muito, que ela diz o seguinte: quem acredita em sonhos vira dono do seu destino. E essa foi a minha trajetória, foi acreditar em sonhos. Então, ainda muito pequena, a maioria do povo sabe, eu sofri um acidente, e esse acidente fez com que eu fosse retirada do meu local e levada para a cidade para poder fazer uma cirurgia. E quando eu fiz essa cirurgia, eu era uma menina de aproximadamente 5 anos de idade, eu não me recordo, eu era muito pequena. O primeiro lugar que eu encontrei na minha vida bonito, que a criança olha e diz: nossa, que lugar fantástico, foi um hospital. E é o Hospital Geral de Macapá, eu acho que hoje agora até trocou de nome, mas foi o Hospital Geral de Macapá. E eu tive que ficar na cidade para continuar o meu tratamento. E eu fui para a escola. E na escola, eu via quando todas as crianças formavam e cantavam o hino nacional. E eu queria fazer aquilo igual as outras crianças. E para mim era um martírio ir para a escola e não poder fazer aquilo como as outras crianças. Mas eu acreditei que um dia eu faria aquilo, que custasse o que custasse, eu hastearia aquela bandeira e o meu Brasil, ele teria orgulho de mim. E foi por isso que eu estudei. Eu cheguei a uma determinada idade e eu vi que os meus sonhos eles eram maiores do que eu. E eu decidi, eu comecei a fazer, por incrível que pareça, umas incursões na radiodifusora de Macapá, como repórter mirim. Eu trabalhei na radiodifusora de Macapá e eu preferi largar tudo e ir embora do Amapá para tentar realizar um sonho. Eu posso dizer que eu levei 30 anos, 30 anos para poder hastear a bandeira do Brasil dentro do Exército Brasileiro. Mas quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu tinha 14 anos e eu não conhecia ninguém. Então eu fiquei nas ruas. Eu virei uma menina de rua. Passei fome. Na rua você vê tudo de ruim que pode acontecer, mas você tem que tomar uma decisão para a sua vida.
se você faz parte daquilo ou se você não faz parte daquilo. Então, eu conheci um camelô na rua que me convidou para morar na casa da sobrinha dele, e eu consegui sair das ruas, eu agarrei aquela oportunidade, e chegando lá eu fui vender livros e revistas velhas que eu encontrei pela rua, pela casa dela, e aí eu fui convidada para ser vendedora de livros no Círculo do Livro. Eu aceitei o desafio. Nós somos o reflexo de todas as circunstâncias vividas em nossa vida, e nós juntamos essas circunstâncias com os nossos sonhos. E eu uma vez cheguei em casa de madrugada, tinha trabalhado num set de gravação a noite inteira, tinha bebido muito café, estava acordada, cheguei em casa, falei, não estou acordada, eu vou fazer alguma coisa. Saí na rua para caminhar. E eu fui atacada por um homem na rua, e eu tentei correr dele e não consegui. Eu fui estuprada na rua, e esse momento doloroso eu utilizei, quer dizer, eu poderia ter me martirizado, eu poderia ter me culpado, como todas as mulheres fazem, e eu realmente, de certa forma, eu me culpei no sentido de que eu disse para mim assim, mas eu não sei correr, e foi por isso que ele me pegou. Então, no outro dia, eu calcei um tênis, que foi num domingo, às 5h30 da manhã, eu calcei um tênis, fui para a rua e fui correr. E passei a correr, correr, correr. Todos os dias eu corria, até que um dia uma pessoa me parou na rua e falou assim, você está treinando para a competição que vai ter no aterro do Flamengo? E eu disse, que competição? Ela, poxa, estou precisando de alguém para entrar na minha equipe, você topa? Eu falei, topo. E fui correr na equipe desta menina, e fui o 7º lugar geral da prova, e eles premiavam os 10 melhores, e eu não era conhecida no meio do atletismo. E aí um técnico do Vasco da Gama me chamou e perguntou para mim assim, quem é o seu técnico? Você treina com quem? Eu falei, eu não treino com ninguém, eu treino na rua. E ele falou, você não quer fazer um teste para o Vasco da Gama? Eu falei, quero. E aí eu fui fazer o teste para o Vasco e passei e virei atleta profissional, né? Então, a minha dor da violência que foi sofrida na rua, ela se transformou em algo para o esporte, né? Então, eu transformei aquela dor num sustentáculo para mim, né? Eu procurei não me acovardar diante de todo o medo que eu sentia, ou que eu senti. Então, eu me transformei numa atleta profissional, ganhei uma nova bolsa de estudos, do qual eu fui estudar fisioterapia. A gente passa a conhecer, por meio desta profissão, várias formas de mudar vidas de pessoas, como a reabilitação, como estar trabalhando dentro de um CTI. Superou, Então, né? Superação, né? exatamente. Em 2007, o meu marido chegou para mim e falou assim, olha, se for para você ficar trabalhando por pouco dinheiro, larga tudo e vai se dedicar ao seu mestrado. Então, eu fui lá para um laboratório fazer minhas pesquisas de mestrado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, no laboratório de radiofarmácia. Eu fui trabalhar com uma pesquisa de interação de drogas com radiofármacos. Eu fazia essa pesquisa, trabalhava com produtos naturais, né? Indo um pouco para as minhas raízes indígenas. E aí, como eu havia largado tudo, nós fomos surpreendidos com o sequestro do meu marido, que culminou no assassinato dele. E eu fiquei com 3 crianças sozinha e passei fome novamente. E Deixa eu aí entender. O esposo da senhora foi sequestrado e foi assassinado? sequestrado e assassinado. E eu foi um momento assim
acho que foi o pior momento da minha vida, onde você se depara numa situação onde você não pode chorar, porque se você chorar, você desestabiliza a sua família. Se você chorar, você desestabiliza os seus filhos. E eu tive que novamente, naquele momento, engolir o choro e ter coragem para prosseguir. Então eu me foquei em estudos para eu poder entrar no Exército Brasileiro, né, para poder entrar nas Forças Armadas. Então, eu acho que essa violência sofrida entre ter que esperar alguém que não voltou para casa me fez ficar muito mais preocupada com as questões de segurança pública, com as questões de segurança nacional, com as questões de proteção de fronteira, e juntei tudo isso numa coisa muito importante, né, que foi servir a pátria. E aí eu passei para o Exército, passei para a Marinha, e eu decidi ir para o Exército por conta dos batalhões de fronteira, por acreditar, não de uma forma poética, mas acreditar sim em todos aqueles jargões, frases que são cantadas em hinos, como vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil, e eu acreditava e acredito nisso, né, de que o brasileiro ele deve sim lutar pelo seu país, lutar para mudar a história e a vida de alguém. E quando eu entrei para o Exército Brasileiro, eu fui mandada para o Hospital Central do Exército, e no Hospital Central do Exército eu fui trabalhar dentro de um CTI. E no CTI eu me deparei com a vida e com a morte. E ali eu entendi qual era a minha missão. E o porquê de eu ter passado por aquilo, e o porquê de eu ter passado por aquela dor, e como eu deveria aprender com isso. Então eu me transformei numa... Eu agradeço todos os dias a dor que eu senti. E eu espero que ela nunca passe. Porque é ela que me faz humana e apaixonada pelos meus pacientes, querendo que eles voltem para as suas casas. Como um dia eu gostaria que o meu marido tivesse voltado e não voltou. Então, eu acabei me tornando chefe do Serviço de Medicina Física e Reabilitação do Hospital Central do Exército, que é o maior e mais antigo hospital militar da América Latina. E dentro do Hospital Central do Exército, enquanto chefe do serviço, eu instituí o primeiro serviço de fisioterapia de emergência, com formação em transporte e resgate aeromédico, e com um ano depois de chefia, eu consegui formar a primeira turma de fisioterapeutas especialistas em defesa química, biológica, radiológica e nuclear da América Latina. Nós fomos, inclusive, homenageados em 2017 no Senado Federal, e ainda em 2017, o Hospital Central do Exército foi reconhecido pelo Conselho Regional de Fisioterapia no Rio de Janeiro como uma das instituições que mais trabalhou pelo crescimento da ciência, né, da fisioterapia na história do Brasil. Tendo eu, enquanto chefe, né, então eu acabei recebendo a comenda Fernando Lemos, né, que é o mais alta comenda, é o mais alto reconhecimento da fisioterapia na nossa área, né, da história da fisioterapia dentro do Brasil. E isso fez também com que eu fosse conhecida em outros meios, né, meio político, porque eu bati em todas as portas, porque para você poder ter uma autorização para poder fazer um curso como esse, você precisa de autorizações, né, de várias autoridades, e essa foi a minha sina. Foi quando eu conheci o Bolsonaro, o presidente da República, na emergência do hospital, enquanto ele era deputado. Ele sempre foi um frequentador assíduo do Hospital Central do Exército, e nós nos conhecemos ali. E nós conversávamos muito sobre política, sobre a participação social de povos indígenas. Eu conversava muito com ele sobre a minha preocupação, porque eu acredito que indígenas, sim, podem participar da política nacional, podem, sim, ser pessoas
com conhecimento científico na área de proteção de fronteira, segurança nacional, e que podem sim estar participando, como qualquer cidadão, do cenário político do país. E ele, durante algumas entrevistas, passou a citar o meu nome, que se caso ele fosse eleito, ele me chamaria para trabalhar na equipe dele. E a vida seguiu e ele foi eleito. Ele foi eleito, eu estava fazendo uma formação em liderança estratégica pela Escola de Comando Estado-Maior do Exército, né, a ECM. E nesse período, logo após a minha formação na ECM, eu fui surpreendida por um chamado, né, de madrugada, no dia 7 de novembro. Eu recebi vários parabéns, inclusive do Dia Mataenses, né, que mandavam mensagens para mim dizendo: olha, parabéns, parabéns. Aí eu acessei o link e era o pronunciamento em cadeia nacional de que eu havia sido convocada para fazer a transição do governo Bolsonaro, né? Então, eu fui uma das 4 mulheres convocadas pelo presidente da República, eu, uma amapáense, uma indígena, uma ex-mendiga, uma menina de rua, que se transformou em atleta após um estupro, que se transformou numa fisioterapeuta, que teve uma ruptura no seio da sua família com o sequestro e assassinato do seu marido, que passou a se preocupar com segurança nacional, com proteção de fronteiras, com vidas dentro de um CTI, com a luta pela vida dentro de unidade de terapia intensiva. Foi essa menina mapaense com um grande sonho de mudar a história das pessoas que foi convocada para fazer uma transição de governo. Eu, entre as 4 mulheres convocadas por um presidente da República para fazer uma transição de governo. Olha, eu vou dizer para a senhora, eu sei que, como a senhora falou, né, você não está podendo falar notícias ruins, mas se mostrar superação e se torna um exemplo para muitas pessoas que têm enfrentado problemas como esse, ou seja, é uma referência, né, pessoas que têm enfrentado situações como essa, poder mostrar que ela pode sim alcançar, realizar os seus sonhos, os seus objetivos, independente dos problemas que elas enfrentaram. E isso é muito bacana, secretária, mas muito bacana mesmo, porque até faz com que a pessoa ela venha ter, vamos dizer assim, a integridade, porque quanto mais luta a pessoa ela passa, mais enfrenta, mais ela valoriza aonde ela chegou, mais ela valoriza o que ela tem feito, e claro, com integridade, com força, mostrando ali que realmente chegou ali para poder estar ajudando. Agora eu entendo o porquê a senhora abriu mão até de uma secretaria tão importante para poder estar ali confrontando diretamente esse problema, ajudando as pessoas. Porque um dia a senhora superou problemas e está ali ajudando as pessoas para poder mostrar que podem alcançar e superar. Sim, a senhora está de parabéns. Eu quero que a senhora conte um pouco da experiência agora, como que foi, né, vamos dizer assim, o chamado da senhora para poder estar ali de frente, né, contra o Covid-19, como que foi que a decisão, não, peraí, eu estou aqui como secretária, então eu vou ter que abrir mão para poder agora estar ali ajudando. Primeiro, pelo um sonho de sempre ajudar, e segundo, pela experiência que a senhora está adquirindo. Bom, eu tenho que falar um pouquinho dessa secretaria, né? Que foi a Secretaria Especial de Saúde Indígena, da onde eu fui a Secretária Nacional de Saúde. Eu aceitei o desafio para assumir a secretaria. É uma secretaria que coordena e movimenta o quinto maior orçamento da Esplanada dos Ministérios, no valor de 1,8 bilhão de reais. Eu era responsável por todo esse orçamento. Obviamente, você encontra muitas dificuldades, é uma secretaria que ainda ainda tem muitos problemas com desvio de dinheiro, desvio de finalidade. Foram 34 distritos, né, de saúde ligados a essa secretaria, sob a minha responsabilidade. E ali eu encontrei
muita corrupção. Não foi pouca, não. A ponto de eu ter sido feita refém no dia 9 de julho do ano passado. Eu fui feita refém para que eu assinasse um contrato de 21 milhões de reais. E eu me recusei. Eu sou formada em SAFE, em salvaguarda e segurança pela ONU. Eu recebi uma formação, fui convocada pelo secretário de segurança da ONU para fazer essa formação. E para que eu pudesse me livrar dos meus algozes, eu utilizei um conhecimento específico da área de SAFE, de salvaguarda e segurança. Eu consegui fugir deles, né, e consegui escapar. E fui para a Polícia Federal para prestar queixa, toda aquela situação. Então, a minha vida mudou, principalmente pela questão da minha própria segurança, né? Eu passei a viver uma vida de ameaça e sendo ameaçada o tempo inteiro. Mas eu já tinha vivido as piores coisas possíveis. Não eram ameaças que iriam me amedrontar. Então, ainda fará um ano, tentaram me matar, invadiram o prédio onde eu estava. Os seguranças bloquearam o elevador para que eu conseguisse descer para a garagem e me colocaram na mala de um carro para que eu pudesse sair do prédio para que eu não fosse assassinada. Tudo por conta de um orçamento muito grande. E um dia uma pessoa chegou para mim e perguntou para mim se eu queria os 5% destinado aos secretários, que eram os 5% destinado dos contratos de horas-voo. Veja bem, essa secretaria tem um orçamento muito grande e ela tem um contrato de aproximadamente 168 milhões de reais só em horas-voo. O Ministério da Saúde ele utiliza 209 pistas de pouso no Brasil e ele precisa de contratos. E por conta desses contratos eu novamente fui ameaçada e alguém que coordenava uma empresa, isso tudo que eu estou falando foi denunciado para a BIM, né, para a SecGov, para a Secretaria de Governo, foi denunciado para o GSI, foi denunciado para a Polícia Federal. Foram até o Rio de Janeiro atrás da minha família para tentar em contato comigo. E veja bem, aonde existem muitas nuances que ocorrem dentro de secretarias do governo que a população brasileira não sabe. Mas a minha função, ela era ser uma boa gestora. Eu brinco com algumas pessoas e digo assim, olha, o que você faz com o seu dinheiro não me interessa. Se você não pagou a sua conta de telefone celular, se você não conseguiu pagar o seu cartão de crédito, isso não é um problema meu. Mas o dinheiro do contribuinte, esse é um problema nosso. E esse dinheiro, ele é sagrado. E ele precisa ser bem utilizado. Então, eu tive uma vida dentro da secretaria específica e imbuída no combate à corrupção e da melhoria da assistência de saúde da população indígena no Brasil. E entre essa melhoria seria homologar as pistas de pouso no Brasil para que a gente conseguisse reduzir esses contratos de hora-voo. Então, eu montei uma equipe e nós conseguimos fazer todo o levantamento, por exemplo, das 11 pistas de pouso aí do estado do Amapá. Para quê? Para que a gente consiga levar insumos, para que a gente consiga levar equipes de saúde, para que a gente consiga levar equipes da educação, professores para áreas indígenas com segurança. Então, quando surgiu eu posso dizer, essa oportunidade, né, para algumas pessoas, esse problema da pandemia, ele veio para toda a humanidade, né? Ele veio de uma forma onde eu tive que fazer uma escolha. Surgiu o convite para que eu, como uma das poucas conhecedoras da área de defesa biológica na minha área, que é a área de fisioterapia, né, na área de terapia intensiva, que eu pudesse ir para uma equipe
estar colocando todo o meu conhecimento nessa área de defesa biológica de nível 4, né? Ameaça biológica de nível 4. E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei, eu vou voltar a atender pacientes, eu vou mudar a vida das pessoas novamente. E aí partiu a decisão de não ficar na secretaria nesse período dessa pandemia para que eu pudesse estar no front, né? Vendo pessoas voltarem para as suas casas. Olha, isso não tem preço, é de emocionar, porque é uma doença que algumas pessoas são muito susceptíveis, outras nem percebem que aconteceu, umas pessoas são contaminadas e muitas vezes nem percebem que foram, e elas passam muito bem pelo Covid, e outras não. E essas outras que têm algumas comorbidades, elas podem não retornar para o seio da sua família. E eu tendo todo o conhecimento do mundo, né, daquilo que eu estudei, e eu não fazer com que alguém não sofra, né, por esperar alguém voltar, eu acho que seria uma grande covardia minha, né, não utilizar todo o meu entendimento, tudo aquilo que eu aprendi, não ir para o fronte de batalha com medo de me contaminar e não ajudar alguém. Então, isso pesou muito. Eu falei, eu vou para lá, eu quero isso, né? Secretarias vão e vêm. Essa pandemia ela vai passar e eu preciso estar nela, né? Eu preciso estar nela. Para essa Então, pessoa que está se para essa pessoa identificando que com a está sua se história, identificando com a sua agora, com a história história, da senhora, agora, com a história agora, da senhora, o que a agora, senhora tem a falar para o que a ela? senhora tem a Ela falar está para se ela? identificando com a sua Ela está se história, identificando com a sua ela tá história, olhando ela para a senhora está e falando assim, ela poxa, tá eu olhando para a queria senhora e um falando dia assim, poxa, eu chegar, queria um dia alcançar o meu sonho, chegar, chegar no alcançar o objetivo meu sonho, como chegar no objetivo a como secretária, vou lhe a chamar de secretária, secretária, embora a vou lhe senhora não chamar de esteja, secretária, embora a né, senhora não mas vou lhe esteja, chamar de né, secretária, mas vou lhe a chamar de secretária Silva, secretária, a ela está ali secretária passando, Silva, poxa, eu quero ela está um ali dia passando, poxa, realizar eu o meu quero sonho, um dia chegar lá, realizar o mas meu está sonho, difícil, chegar lá, mas tem está encontrado muita difícil, dificuldade, tem encontrado como a muita senhora dificuldade, encontrou? como O a que a senhora senhora tem para encontrou? falar O que para a essa senhora tem para jovem, para falar esse para jovem, essa jovem, para para essa esse pessoa que está jovem, nos ouvindo para agora? essa pessoa que está nos ouvindo agora? Olha, quando nós encontramos dificuldades, nós sofremos, né? Todas as vezes que nós esbarramos em dificuldades, nós sentimos dor. Mas dor, todo mundo sente. Por exemplo, nós recebemos muitas pedradas ao longo da nossa vida, nós recebemos muitos nãos, e são essas somas de nãos que nós recebemos que nos fazem uma coleção de oportunidades. Eu recebi não aqui, eu corri para lá, mas isso não significa que eu desisti. E eu vou dizer que esses nãos são pedradas. Esse é um ensinamento que eu gosto de deixar para as pessoas, porque isso faz parte da minha vida, é o que me mantém forte. Existem pessoas que recebem pedradas ao longo da sua vida. E eu digo para o povo amapaense, não tenham medo das pedradas. Existem pessoas que conseguem pegar essas pedras e, com medo, elas tentam se proteger. Mas elas se protegem tanto, 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 que acabam sendo soterradas. Existem outras pessoas que resolvem pegar essas pedras que recebem ao longo do caminho, essas pedradas da vida, e construir um enorme muro para se proteger. Mas elas construíram um tão grande e enorme muro que elas não conseguem ver o que está por trás do muro. Mas existem pessoas que pegam essas pedradas da vida, essas pedras, e constroem uma escada. E elas sobem a cada degrau das pedradas que elas levaram, e essas pessoas constroem esses degraus com as pedras que levaram ao longo do caminho. E eu digo para o povo amapaense, você escolhe o que você faz com a sua pedra. Ou você se deixa soterrar, ou você constrói um muro para se proteger, mas nunca vai saber o que está do outro lado, ou você constrói uma escada para a sua vitória. Eu escolhi
construir uma escada. Porque dor, todo mundo sente. A questão é o que você faz com aquilo que você sente. Use a sua dor para transformar a sua vida e transformar o mundo e as pessoas ao seu redor. Essa é a minha mensagem para o povo amapáense. Olha, excelente mensagem, secretária. Olha, foi um prazer imenso ter a senhora aqui no programa conosco. Quero lhe dizer, as portas do RN Amapá, do Amapá Quem Ama Cuida, estão abertas para a senhora precisar falar, a senhora, o momento que for, a senhora tem um espaço aqui já reservado no RN Amapá. E pode contar com a gente. E olha, vou com certeza estar convidando a senhora para uma próxima entrevista. Eu gostaria mesmo, assim, eu falo para todo mundo, assim, eu não preciso nem ser paga. Eu quero, se eu tiver uma oportunidade, poder ir para Macapá, passar uma semana trabalhando dentro de um CTI. Eu só quero receber o convite, a oportunidade de entrar dentro do CTI, né? Secretário de saúde, diretor de hospital, pode me convidar, né? Eu quero poder dar essa oportunidade para alguém, né? Levar o meu conhecimento. Eu não quero dinheiro, eu quero mudar a vida de alguém. Tá aí. Então eu espero o convite. E eu vou em busca desse convite para a senhora. Eu vou em busca desse convite. Vou em busca desse convite aqui em Macapá para a senhora. Eu quero entrevistar a senhora até pessoalmente aqui quando isso acontecer. A gente vai lutar, vamos lutar para isso. Vamos levar até o secretário de saúde para a senhora poder estar aqui junto com a gente, lutando pelo povo. Claro, a senhora está lutando pelo Brasil, né? Como a senhora sempre sonhou, mas lutando também pela essa terra maravilhosa que é o Amapá.